Lewis Hamilton recebeu uma penalidade colossal após a Federação Internacional de Automobilismo apresentar novas provas que ocasionaram sua surpreendente eliminação no Grande Prêmio da China. E a situação piorou para a Ferrari, pois Charles Leclerc também foi eliminado, configurando uma dupla eliminação devastadora que deixou o universo da Fórmula 1 em choque. O que começou como um fim de semana promissor para a escuderia, com Hamilton demonstrando ritmo acelerado e Leclerc lutando por uma posição entre os 5 primeiros, transformou-se num completo desastre depois que a FIA instaurou investigações paralelas em ambos os carros. As apurações identificaram 2 infrações técnicas distintas, resultando em eliminações imediatas. E os torcedores agora se perguntam como uma equipe do porte da Ferrari pode cometer falhas tão graves e evitáveis. Neste vídeo, vamos analisar minuciosamente cada detalhe do ocorrido, explicando como as regras foram violadas, qual foi a reação da equipe e o que isso representa para o futuro de Ferrari e Hamilton. Portanto, não saia daí. Lembre-se de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações, pois este é um dos desdobramentos mais surpreendentes da temporada de 2025 até o momento. E você vai querer acompanhar cada instante. Logo após o término do Grande Prêmio da China, Lewis Hamilton, que havia cruzado a linha de chegada em 6ª posição após uma estratégia de 2 paradas, foi submetido a uma inspeção técnica pela FIA. O ponto controverso referia-se à conformidade da soleira do carro, um componente essencial para assegurar o cumprimento da altura mínima de condução e evitar desgaste excessivo durante uma prova. O delegado técnico da FIA, Joe Bauer, verificou que a soleira traseira do carro de Hamilton havia se desgastado abaixo da espessura mínima de 9.000 milímetros, conforme estabelecido no regulamento técnico no artigo 3.5.9. As medições foram extremamente precisas: 8,6 mil milímetros no lado esquerdo, 8,6 mil milímetros na parte central e 8,5 mil milímetros no lado direito, todas inferiores ao limite exigido. Não houve espaço para discussões ou interpretações. Tratou-se de uma infração técnica clara. A equipe de Hamilton foi imediatamente convocada, e a Ferrari confirmou que as medições estavam corretas, afirmando que todos os procedimentos foram cumpridos à risca e que o ocorrido foi um erro genuíno, sem qualquer justificativa atenuante. A resposta da FIA foi rápida e inflexível: eliminação automática. Se isso por si só já seria notícia de grande impacto, especialmente considerando o nome de Hamilton e o fato de não ser a primeira vez que ele é eliminado por desgaste na soleira, os problemas da Ferrari não pararam por aí. Pouco tempo depois, o carro de Charles Leclerc também foi notificado por uma irregularidade distinta. Desta vez, o problema não estava na soleira, mas no peso mínimo exigido. Após uma corrida intensa, na qual Leclerc conseguiu finalizar em 5ª posição, mesmo com danos na asa dianteira, a Ferrari utilizou a asa reserva para a pesagem pós-prova, conforme permitido pelas regras. Contudo, mesmo com a peça reserva, que era mais pesada, o veículo ficou abaixo do peso mínimo de 798 kg. Com o combustível drenado, o carro registrou apenas 797 kg, sendo a asa reserva mais pesada que a original. Isso significou que Leclerc competiu com um carro com peso insuficiente, o que é uma infração gravíssima, já que o peso afeta diretamente o desempenho. Novamente, os comissários não encontraram justificativas que amenizassem o erro, e a Ferrari aceitou a decisão com a eliminação de Leclerc. Esta das reviravoltas pós-prova foi uma das mais duras na memória recente, transformando um fim de semana em que a equipe acumulava pontos valiosos em uma amarga derrota. Especialmente depois do impulso conquistado com Hamilton, demonstrando mais confiança no carro, e Leclerc entregando uma performance consistente. Vale lembrar que não é a primeira vez que Hamilton é eliminado por desgaste na soleira. Lá em 2023, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, ele também foi eliminado mesmo tendo terminado em 2ª posição, devido a uma infração similar.
Naquela ocasião, ele foi eliminado juntamente com Leclerc, o que aumentou ainda mais a dor para a Ferrari. Esses erros não derivaram de ajustes de desempenho ou experimentos em áreas controversas, mas sim de falhas básicas de conformidade, uma decorrente de uma configuração inadequada que permitiu o desgaste excessivo do solo, e outra de um erro no cálculo do peso após a substituição de peças danificadas. São equívocos que equipes de ponta normalmente não cometem, e certamente não ambas em um único fim de semana. Após a corrida, o diretor da equipe, Frederick Vasseur, dirigiu-se à imprensa descrevendo o dia como extremamente doloroso e admitindo que a equipe cometeu falhas de julgamento, principalmente na gestão do desgaste dos pneus e no equilíbrio do carro durante a prova. Vasseur foi direto ao afirmar que tais erros eram inaceitáveis em alto nível e que revisões internas seriam efetuadas para evitar recorrência. Quando informado sobre a eliminação, Lewis Hamilton recebeu a notícia com calma, mas visivelmente desapontado. Posteriormente, ele comentou que, embora o resultado fosse doloroso, se sentiu motivado pelo ritmo apresentado e acredita que a Ferrari possui potencial para se recuperar. Hamilton ressaltou ainda que o carro parecia mais afinado neste fim de semana do que havia apresentado na Austrália, o que o enche de esperança para as próximas corridas. Charles Leclerc, por sua vez, expressou frustração ao afirmar que o veículo estava leve no final da prova, mas jamais imaginou que ficaria abaixo do peso. Ele comentou que, mesmo com a equipe seguindo o protocolo na substituição da asa para a pesagem pós-prova, o erro no cálculo do combustível ou do peso dos componentes foi infeliz e custoso. Essa dupla eliminação não só prejudica pontos fundamentais para a Ferrari, tanto no campeonato de pilotos quanto no de construtores, como também transforma o fim de semana em um verdadeiro caos. O que poderia ter sido uma forte recuperação, especialmente após o desempenho na Austrália, se converteu em um golpe na moral e em um desafio logístico. Equipes rivais como Mercedes, McLaren e até Aston Martin aproveitaram a oportunidade. Esteban Ocon subiu para a 5ª posição, Lance Stroll alcançou a 9ª posição e Carlos Sainz entrou na faixa de pontuação. E o que isso significa daqui para frente? A pressão sobre a Ferrari para aprimorar sua execução agora é enorme. A equipe tem melhorado seu ritmo. Hamilton se adapta cada vez mais ao carro e Leclerc tem mostrado velocidade e consistência. Porém, neste nível, apenas velocidade não basta. Precisão, atenção aos detalhes e uma execução perfeita são tão essenciais quanto o desempenho absoluto. Competindo contra equipes como Red Bull, McLaren e Mercedes em uma temporada tão disputada, cada milímetro, cada grama e cada decisão estratégica contam. A Ferrari não pode se permitir mais erros auto-infligidos se realmente deseja lutar por algum dos campeonatos neste ano. O ocorrido na China é um lembrete de que a Fórmula 1 vai além das pistas. Trata-se também do que acontece nos bastidores, na garagem, nos ajustes técnicos e nas inspeções. O fim de semana de prova é uma operação completa, onde todas as partes precisam funcionar em harmonia. Ainda que devastadoras, essas eliminações podem servir de alerta. Se a Ferrari conseguir aprender com os acontecimentos em Xangai, reforçar suas verificações internas, aprimorar seu planejamento sob pressão e ajustar sua execução em diversas condições, esse episódio poderá ser o ponto de virada, e não o retrocesso. Para Hamilton, é desanimador ver um valioso conjunto de pontos perdido por um detalhe técnico fora de seu controle. Apesar de amargo, sua experiência e mentalidade certamente transformarão essa decepção em foco e motivação, pois ele já superou controvérsias e penalidades que definiram títulos. Para Leclerc, o golpe também é significativo, pois depois de lutar intensamente, gerenciando danos e evoluindo entre os 5 primeiros, ele viu seu esforço ser anulado por um erro de cálculo. Ambos transformarão a frustração em combustível para futuras disputas. A Ferrari agora enfrenta um teste crítico em sua estrutura e liderança. Frederick Vasseur precisará garantir uma resposta rápida e eficaz, não somente corrigindo as falhas técnicas, mas também fortalecendo uma cultura de excelência em cada detalhe,
que abrange desde os procedimentos pré-corrida, ajustes de configuração, protocolos pós-dano, até as revisões de conformidade. A margem para erros está cada vez menor. E esse tipo de falha não pode se tornar uma rotina. Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa dupla eliminação. Você acha que foi um fim de semana isolado de caos ou que expõe um problema mais profundo nas operações da Ferrari? Será que Hamilton e Leclerc estão confiantes nesse projeto? Ou esse episódio marcará o início de tempos mais difíceis? E, principalmente, será que a Ferrari conseguirá se recuperar a tempo de continuar na briga pelo título? Não deixe de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar todas as notificações para ficar por dentro de cada reviravolta nesta temporada de Fórmula 1, uma das mais imprevisíveis e intensas dos últimos anos, repleta de eliminações, controvérsias técnicas e batalhas acirradas em cada etapa. Agradecemos por assistir e até a próxima.